ser mais uma live do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que, nesse momento de distanciamento social, transferiu as suas atividades exclusivamente para o espaço virtual. Nesse período, o CESP tem trabalhado com a dupla meta: contribuir para conter a pandemia do novo coronavírus e manter as suas atividades em defesa da categoria e a prestação de serviços aos profissionais e o atendimento. Então, estamos trabalhando principalmente em home office e fazendo todo o possível para manter as nossas atividades. Esse esforço tem sido muito ressaltado, enfatizado pela direção, em especial pelo Murilo Pinheiro, nosso presidente, que trabalha com essa dupla meta: precaução e atuação efetiva. Eu sou Rita Casaro, gerente de comunicação do CESP, sou jornalista e hoje estou aqui conduzindo essa live para receber a também jornalista Renata Miele, que é coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nós vamos falar sobre um tema muito importante e sobre o qual a Renata é uma pessoa que é das mais conhecedoras sobre o assunto, que são direitos digitais e combate às fake news. Seja muito bem-vinda à nossa live e muitíssimo obrigado por aceitar o convite, que você aceitou de pronto, e eu sei, sou testemunha, que a sua agenda anda a toda, e especialmente por conta do tema que nós vamos tratar hoje aqui, não é isso? Exatamente. Fake news. Por conta das fake news. Tá certo. Renata, então, esse tema, hoje eu estava pensando nessa história e falando, gente, uma hora de live vai ser difícil de dar conta da complexidade e da extensão desse tema, que não tem nada de simples. Mas vamos começar por um gancho que a gente tem aí, que é o projeto de lei de combate às fake news, né? O projeto foi apelidado assim, já foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. Você participou desse debate desde o início, inclusive trabalhou para que o texto que fosse finalmente aprovado no Senado e chegasse à Câmara fosse um texto melhor, e agora participa lá da discussão com os deputados, inclusive nas audiências públicas que estão acontecendo. Então, diz pra gente, o que é esse projeto? O que ele tem de ruim? O que ele tem de positivo? E ele pode efetivamente cumprir esse objetivo ao qual ele se destina, é anunciado? Então, Rita, primeiro eu queria agradecer o convite do Sindicato dos Engenheiros, né, essa parceria e a importância de ter, enfim, a categoria inteira dos engenheiros e as suas organizações sempre preocupadas com o tema da comunicação, né? Eu sou testemunha disso, já participei de vários debates sobre vários assuntos, desde lá do Marco Civil da Internet. Então, acho que isso é muito importante, porque o tema da comunicação e dos direitos digitais, ou do direito à comunicação, não é um tema só de jornalistas e nem de especialistas no assunto, é um assunto que tem impacto direto na democracia e na vida de todas as pessoas, né? Esse projeto, que é o projeto de lei 2630, que tramita agora na Câmara dos Deputados, ele, na verdade, tem como caput, né, que é aquela partezinha de cima da lei, né, ele não fala de fake news, né, ele é um projeto para garantia, né, da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, ele surgiu assim, mas surgiu com uma motivação de enfrentar a fake news, né? Apesar de ter esse nome todo glamuroso até, né? E importante, porque de fato é necessário ter transparência para as plataformas que hoje são um monopólio privado, né, que intermedia todas as relações sociais. Então, é importante ter transparência, é importante garantir a liberdade e aí os direitos fundamentais dos usuários da internet e responsabilidade de todos os agentes que atuam dentro da internet. E ele surgiu, apesar desse nome assim, né, desse escopo mais amplo, com o objetivo de enfrentar a questão da desinformação. Uma curiosidade, ele foi protocolado inicialmente na Câmara dos Deputados, né? A autoria desse projeto é do Gabinete Compartilhado, que reúnem os deputados Tabata Amaral, Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira. Eles trabalham nesse esquema de um gabinete compartilhado.
E ele foi protocolado no dia 1º de abril. É assim, interessante, né? Mas é uma anedota para a gente apimentar aqui a nossa live. Enfim, muito propício. e ele ganhou mais força no debate quando ele foi protocolado. Nós soubemos, mas a gente não deu muita atenção naquele momento, porque assim, o Brasil vive uma pandemia. Naquele momento a gente estava no início, né, das iniciativas para enfrentar a disseminação do coronavírus no Brasil, a Câmara e o Senado funcionando remotamente. Naquele primeiro momento havia um acordo de que só temas diretamente relacionados ao coronavírus e a Covid-19 seriam votadas, então a gente deixou aquilo ali, não deu muita atenção e ponto. Acontece que em meados de maio esse tema ganhou maior relevância, seja por conta do aumento da disseminação de desinformação em torno do coronavírus, seja porque muitas assembleias e câmaras passaram a legislar sobre o assunto, mas também porque os parlamentares e setores políticos viram ali uma janela de oportunidade de tentar resolver a situação, né, das fake news com um projeto de lei. Nós consideramos muito inoportuno, porque esse é um tema muito complexo, que requer um debate muito amplo de vários setores da sociedade e não dá para você tentar resolver um problema dessa complexidade numa tramitação relâmpago, e num primeiro momento eles queriam que o projeto fosse votado em 2 semanas. E aí, enfim, foi toda uma luta política. Por que a gente acha que esse projeto ele pode, hoje, da maneira como ele está, né, com as mudanças todas que foram promovidas nos dispositivos do projeto, hoje ele pode ajudar no enfrentamento ao fenômeno da desinformação. Por quê? Primeiro, porque a gente conseguiu excluir do projeto, lá no Senado, com muito diálogo com o autor e com o relator do projeto, o conceito de desinformação. Aí você pode dizer, mas como é que um projeto que vai enfrentar a desinformação não trata do que é desinformação? Exatamente porque existe um problema conceitual internacional sobre o que é desinformação, né? Não há um acordo sobre essa definição, e você legislar em torno de uma definição ampla, bastante perigosos para o exercício da liberdade de expressão. E ainda que a gente pudesse definir de forma bem restrita o que é desinformação, a pergunta que fica é: a quem caberia decidir, com base nesse conceito, que conteúdos podem ou não circular na internet ou nas plataformas de internet, que é o objeto do projeto? Seriam as próprias plataformas que iriam exercer esse papel de ministros da verdade, de dizer o que pode ou não circular com base num conceito? Seriam os checadores de fato? Seria o Estado, um governo autoritário como o do Bolsonaro, né? A quem caberia o papel de analisar cada conteúdo que é postado diariamente nas redes sociais? E vocês podem imaginar que são milhões de conteúdos. Quem teria o papel de fazer de tomar essa decisão? Então, nós achávamos que isso era muito perigoso, né? Isso poderia trazer um processo de censura em massa e de moderação massiva de conteúdos, porque o projeto, ao definir a desinformação, dava obrigação exatamente para as plataformas fazerem moderação de conteúdo com base nessa definição, e em seguida aplicava sanções às plataformas que não cumprissem o que estava disposto na lei. Então, isso seria um incentivo. Por medo de sanções, as plataformas começariam a retirar conteúdos em massa, né, sem nenhum tipo de processo legal, sem notificação, e isso teria um impacto muito negativo, né? Então, o que nós fizemos foi tirar isso e focar no comportamento. E aí eu concluo essa sua primeira pergunta, dizendo que ao fazer isso, a gente conseguiu fazer com que o projeto, sim, possa cumprir um papel interessante. Porque o projeto tem um núcleo importante que diz respeito a obrigações de transparência
para as plataformas de internet, transparência sobre os critérios que eles utilizam para fazer moderação, para retirar conta, para retirar post, quantas contas são retiradas, quantos posts, quantos usuários tem no Brasil, ou seja, uma série de obrigações, relatórios bem detalhados, então uma série de obrigações que empoderam a sociedade a entender como é o fenômeno de circulação da informação nessas plataformas. E além desse núcleo duro de transparência, a gente focou o projeto nos comportamentos. Por quê? Porque a desinformação que impacta de forma negativa nos processos democráticos, que impacta de forma ilegítima, não é aquela que eu ou você inadvertidamente vamos publicar na rede social, ou que uma tia vai compartilhar porque viu ali e não checou, ou sei lá, as várias mortes de Augusto Matraga, porque todo mundo que morreu há 10 anos atrás, de repente vem alguém, né? Enfim, que são coisas, não é isso que gera, que traz impacto. A desinformação que causa dano é aquela produzida com o propósito de causar um dano, né? E que tem muito recurso econômico para ser disseminada e viralizada nas redes. Então, é o post impulsionado. Então, a informação que impacta de forma negativa, para ela viralizar da maneira como se viraliza hoje, ela precisa de impulsionamento. E impulsionamento com muito recurso econômico. Ou ela precisa de um serviço externo às plataformas, que são os aplicativos de disparo em massa, né? Tipo IACOS, que está sendo investigada na CPMI das fake news, que são contratadas para fazer disparo em massa no WhatsApp. Então, a legislação, ela vai atrás desse que nós estamos chamando de comportamentos, que é o uso artificial de ferramentas ou de recurso econômico para viralizar conteúdos que tem, e aí que a gente consegue, então, digamos assim, enfrentar esse fenômeno da desinformação a partir disso, sem precisar cair na ideia, no senso comum de que é analisando o conteúdo ou censurando discursos que nós vamos enfrentar um problema que é um fenômeno cultural muito mais amplo do que simplesmente uma lei consegue resolver, né? Tá certo, Renata. Bom, eu queria aqui só... as pessoas já estão mandando vários comentários e perguntas, vários diretores e colegas do CESP acompanhando com atenção. O Murilo Pinheiro, nosso presidente, também está e manda os parabéns pela live. Professor Cardoso, que é do nosso Conselho Tecnológico, professor da Poli, já disse aqui, já matou, disse que você sabe tudo sobre esse assunto. Edilson elogiou o contexto. E temos aqui já duas perguntas que eu vou colocar junto aqui na continuidade do nosso papo, que é um pouco o que você já estava falando, que o Otaviano pergunta como é que esse esforço colide ou não colide com a liberdade de expressão. E a Paula Bortolini pergunta sobre se esses relatórios que você menciona já estão disponíveis para os cidadãos conferirem. Agora, Renata, parece bastante pertinente essa questão do comportamento, e é isso, né? Não é o meu tio que vai publicar uma coisa no Facebook dele que vai derrubar a bolsa, causar o agravamento da pandemia do coronavírus e etc. Essas coisas são mais profissionais, digamos assim. Mas como é que o cidadão comum acaba entrando nessa rede das fake news? Porque esse impulsionamento chega às pessoas e faz com que as pessoas se engajem, enfim, até de boa fé. Uhum. E aí, uma outra, nessa questão ainda, me parece que mesmo o projeto que chegou à Câmara, que já chegou melhor, tem gente dizendo que tem problema ali na questão dos serviços de mensageria, digamos, né? O que vai por WhatsApp não é mensagem de um para o outro, e sim comunicação de massa. Como é que ficam essas questões colocadas aí pelos nossos participantes e esse ponto? Bom, queria mandar um abraço, então, para o Murilo, para todo mundo que está aqui acompanhando a live. Vou pelo mais fácil, com relação aos relatórios, né? Algumas plataformas, né, de rede social, né, esses gigantes, eles produzem relatórios
padronizados. O Facebook, por exemplo, até produz alguns relatórios em português, mas eles não têm nenhum nível de granularidade nas informações específicas para o Brasil. Então, são relatórios bastante genéricos, né? E para que a gente possa, a partir das informações de atuação dessas plataformas, identificar como está se dando o fenômeno no Brasil, a gente precisa de maior granularidade, maior detalhamento da situação do Brasil. E isso nós não temos, né? Então, por exemplo, quantos usuários o Facebook tem no Brasil? A gente tem, a partir de métricas internacionais e tal, a gente tem estimativas, mas a gente não tem essas informações. Ou quantas páginas o Facebook retira de conteúdo e por quais motivos? Essas informações a gente também não teve. Por exemplo, na véspera das eleições de 2018, e eu, às vezes, sou um pouco adepta da teoria de conspiração, tá, Rita? Talvez. Mas houve um vazamento de dados do Facebook no Brasil. Não sei se vocês vão se lembrar. Muitos receberam uma notificação, foram desconectados. Daí receberam uma informação do próprio Facebook dizendo que tinha tido um vazamento, que você ia ter que se relogar e que eles estavam investigando e depois eles iriam mandar informações. Isso aconteceu por volta de agosto de 2018. Eu, na hora, peguei o telefone e entrei em contato com um parlamentar parceiro que estava atuando no debate da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o relator, na verdade, que é o deputado Orlando Silva. Falei, olha, isso aqui não está me cheirando bem, porque lembremos que Cambridge Analytica nasceu, né, digamos, de uma outra forma, mas também de um vazamento de dados. É preciso pedir explicações do Facebook, se tratam de dados de quantos brasileiros foram afetados por esse vazamento, porque um dos focos do vazamento foi o Brasil, né? O Facebook nunca respondeu, né? Então, isso não é possível. Você precisa dar informações para as autoridades brasileiras, né? E tempos depois, a gente recebeu, cada usuário que foi de fato impactado, e eu fui uma das impactadas, recebi informação de que os dados que vazaram vazaram foram de número de telefone, preferência religiosa, CEP. Ora, com todos os metadados que eles já têm, mais CEP, número de telefone e preferência religiosa, estava montada uma campanha de microsegmentação para o Bolsonaro. Eles usaram isso? Esse vazamento foi usado para isso? Não posso afirmar. Mas quem tiver tempo de fazer uma investigação sobre isso, quem sabe nós não tivemos isso atuando no Brasil. Então, o fato é que não, esses relatórios, essa transparência não existe. Com relação à questão da liberdade de expressão, é o que eu disse, né? Todo o processo que em comunicação, em particular nas redes sociais, onde os usuários são os produtores dos conteúdos, né? Se você tiver um processo que incentive a moderação privada desses conteúdos, você pode estar transferindo para um agente privado a decisão do que é um discurso legítimo ou não. As plataformas já fazem moderação de conteúdo, não é que elas não fazem. Elas fazem com base nos seus termos de uso. E mesmo assim, elas cometem inúmeras irregularidades, né? Qual irregularidade, por exemplo? De retirar conteúdos que eu julgo que são indevidos. Vamos pegar o exemplo, para que um que ficou muito conhecido, não sei se todos souberam desse caso, mas na época que o Juca era ministro da Cultura, o perfil público do Ministério da Cultura publicou uma foto de uma índia botocuda, uma foto histórica do Brasil. O Facebook retirou aquela foto por moderação, por violação de termos de uso, dizendo que eram cenas de nudez, né? Isso não é compatível com a cultura nacional. Aquilo é a imagem que expressa uma parte da cultura brasileira, né? Da população indígena, já tão criminalizada e foi criminalizada pelo Facebook. Nunca essa postagem foi restituída. Então, assim, o que a gente discute? É preciso, neste momento, pelo menos nesta etapa em que nós estamos do processo, sem poder debater de forma mais ampla, sem a capacidade de ter
comissões aonde esse projeto possa atuar, né? Pudesse tramitar, né? Que a gente precisa dar um passo por vez. E nesse momento, o passo seguro para que a gente não viole sistematicamente a liberdade de expressão dos usuários na internet é focar nos comportamentos e não nos conteúdos. Ainda assim, a gente tem lutado para que o projeto de lei preveja também mecanismos do que a gente está chamando de um devido processo. Porque muitas pessoas têm posts retirados, têm contas suspensas. Vira e mexe, eu vejo as pessoas... Gente, meu post sumiu. Eu fui bloqueado. Eu fui suspenso por não sei quantos dias. Por quê? O Facebook te notifica dizendo qual o motivo? Não vale dizer que ele notifica dizendo você violou meus termos de uso. Isso, para mim, e nada é a mesma coisa. Quer dizer, ele tem que dizer o motivo, se foi uma ordem judicial, se foi por uma denúncia, se não foi denúncia, se foi termo de uso, em que sentido. E ele tem que dar de forma destacada a oportunidade do usuário recorrer. E uma vez recorrendo, se eu tiver ganho de causa, eu tenho que ter uma reparação. Porque eu, Renata Miele, se tiver um post, sei lá, do meu filho retirado, isso não causa um dano à liberdade de expressão. Mas, por exemplo, a revista Fórum teve um post tagueado como desinformação com base numa agência de checagem de fatos que cometeu um erro, que já ficou bem conhecido, que foi o caso do terço do Papa. Eles tiveram esse post tagueado, reduziu o alcance da página da Fórum e ficou tagueada como página que distribui desinformação. E depois ficou comprovado que não era desinformação. E você tem um dano para um veículo de comunicação na internet. Você atacou a credibilidade daquele veículo. A plataforma tem que ter algum mecanismo de reparação sobre isso. Não é reparação pecuniária, mas por exemplo, fazer com que todos que viram que aquele post era de desinformação tenham a informação de que aquilo foi tagueado de forma equivocada pela plataforma. Então, são mecanismos que garantem a liberdade de expressão na internet. Para falar do WhatsApp, que é a pergunta que você colocou. E o projeto ainda veio... A gente conseguiu fazer um trabalho interessante no Senado, mudando o foco do projeto, melhorando bastante dispositivos do projeto, mas o projeto ainda tem problemas, né? Problemas porque ele ainda prevê mecanismos de identificação do usuário. Em qual perspectiva? De que você, se alguém fizer uma denúncia, por exemplo, de um perfil na internet, de um perfil numa plataforma, eu tenho que apresentar meu RG, um documento válido com foto e todas as minhas informações para que seja comprovado que aquele perfil é um perfil que não é inautêntico, digamos assim. Só que isso é bastante problemático. Se você pensa com o senso comum, você fala, mas não tem problema nenhum. Tem problema, porque tem muita gente que usa a rede social com base em perfis fantasia para fazer denúncias. E que são defensores de direitos humanos, e que são uma série de organizações que, se expuserem, por exemplo, o seu endereço, o seu documento de identidade, a sua foto, podem, inclusive, correr risco de vida. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um perfil muito conhecido, que é o fiscal do IBAMA. Né? É um perfil do Twitter, baita conhecido, e que faz denúncias de desmatamento. Agora, você imagina um grileiro que denuncia esse perfil e só por uma mera denúncia eu ter que, então, exigir que a gente exponha quem está por detrás desse perfil, né? Então, assim, você não precisa de apresentar documento para identificar um agente malicioso na internet. O agente malicioso pode ser identificado através do número IP, através de uma série de ferramentas de conexão, de dados de conexão, que inclusive já são previstas no Marco Civil da Internet, né? Que você consegue identificar, né? E através de várias investigações, você consegue identificar quem é o produtor daquele conteúdo, né? Então, isso é um problema e nós estamos lutando para alterar isso. Um outro dispositivo que para nós é bastante problemático é essa que está sendo apelidada ou está sendo chamada de rastreabilidade da cadeia de encaminhamentos do WhatsApp. Mas que raio que é isso? Bom,
Isso é o seguinte, gente. Qual que é o problema? Nós temos um problema. O WhatsApp foi a plataforma preferencialmente utilizada pelos bolsonaristas para disparar, disseminar os conteúdos de desinformação da campanha do Bolsonaro. Então, isso aí a gente já sabe, já tem muitos dados. E aí, então, como fazer? Porque o WhatsApp é uma ferramenta criptografada que serve para fazer comunicação interpessoal, né? Onde você tem grupos limitados, o WhatsApp reduziu, inclusive, a quantidade de encaminhamentos, mas mesmo assim, é muito difícil você identificar no WhatsApp a origem, né, e a estrutura da distribuição da desinformação, porque ela é uma ferramenta de criptografia. E a gente defende que seja assim, porque é importante, é igual o telefone. Vamos pensar aqui a analogia. O telefone não é aberto, você não liga para as pessoas, todo mundo fica escutando o que você está falando o tempo inteiro. Então, o problema não é a tecnologia ou a ferramenta, o problema é o uso indevido que se faz dela. E aí, qual que é uma solução que partiu na tentativa de identificar, né, o processo de disseminação de desinformação no WhatsApp? É a ideia de que como você identificar conteúdos que viralizam. Então, qual é a ideia? Se um conteúdo postado até 15 dias viralizar para mais de 1.000 pessoas, então o WhatsApp tem que guardar toda a rede, todo o encaminhamento de mensagens, todos os usuários que participaram daquele encadeamento de mensagens por um determinado número de tempo. E, em caso de ordem judicial, o WhatsApp pode entregar toda esta cadeia de encaminhamento da mensagem que viralizou. Não sei se vocês entenderam. Então, se eu postar vou dar um exemplo. Eu postei hoje uma mensagem para a Rita. Eu postei em vários grupos hoje, por exemplo, o cardzinho de que a gente ia ter a nossa live aqui. Então, postei hoje. Se de hoje a 15 dias, por algum motivo, essa mensagem alcançou mais de 1.000 usuários, e ela alcançou, porque eu mandei para vários grupos. Então, 5 grupos, tem 250 usuários, já deu 1.000 pessoas, né? Mas mesmo assim, vamos dizer que ela demorasse mais tempo. Essa mensagem cairia no conceito de viralização. Ultrapassou 1.000. Então, o WhatsApp tem que guardar esta mensagem, a cadeia de encaminhamento, por um período de tempo, caso ordem judicial, tem que entregar. Qual que é o problema? O problema é que o WhatsApp não pode saber a priori qual é a mensagem que vai ou não atingir 1.000 usuários, certo? Às vezes, uma mensagem atinge 1.000 usuários no primeiro momento, porque você manda para 5 grupos, mas não necessariamente. Ela pode demorar 3 dias, 4 dias, ela pode demorar até os 15 dias, que é o período máximo. Neste período, como o WhatsApp não tem como saber que mensagem vai ou não atingir mais de 1.000 pessoas, ele tem que guardar a cadeia de encaminhamento de mensagens de 100% dos seus usuários. E isso, gente, é muito desproporcional. É desproporcional na perspectiva da segurança dos usuários, porque a gente não sabe como que isso pode ser utilizado, e cadeia de encaminhamento, aí eu vou falar um outro nome feio aqui, mas enfim, não é o dado da mensagem, mas é um metadado, certo? Tem informações que, bem utilizadas, podem identificar os usuários. Então, é um metadado. Segundo, então, se isso vazar, se isso cair em qualquer lugar, quer dizer, você está colocando em xeque a segurança de todo mundo e a privacidade de todos os usuários. Segundo, é juridicamente muito complicado, porque no Brasil a gente tem uma lei que diz que todos são inocentes até que provem o contrário. Então, é a presunção da inocência, e na medida que você é obrigado a guardar a cadeia de encaminhamento, pelo menos por 15 dias, de todas as mensagens de todo mundo, porque você não pode saber de antemão o que viraliza ou não, você está considerando todos os usuários do WhatsApp no Brasil potencialmente criminosos, né? Então, é muito desproporcional
E existem dados que mostram que o volume de conteúdo ilícito, de desinformação que circula no WhatsApp é 1% do total dos conteúdos. Então, é muito perigoso, é muito desproporcional. E aí finalizo. Vamos dizer que um conteúdo ok, ele viralizou e aí houve uma ordem judicial e o WhatsApp teve que entregar aquela cadeia de encaminhamentos. Não necessariamente tem um ilícito ali, não tem nada dizendo na lei que essa ordem judicial é só para procurar desinformação, né? Eu posso ser de um grupo de, por exemplo, de mulheres que defendem o direito à interrupção da gravidez da menina, né, que sofreu o abuso, e eu usei aquela mensagem para fazer uma denúncia, e eu posso estar fazendo uma reportagem, e se um juiz mal intencionado quiser classificar qualquer coisa como crime, eu posso comprometer toda uma cadeia de pessoas que compartilharam um conteúdo para fazer uma denúncia, ou porque está participando de um processo de investigação. E aí você tem vários profissionais que podem ser implicados nisso, jornalistas, advogados, né? Então, assim, é muito desproporcional a medida que está sendo proposta. E aí as pessoas olham e falam, mas tá bom, mas o WhatsApp é um problema, vocês propõem o quê no lugar? Né? É complicado mesmo, não é simples, tem uma polêmica dentro do próprio movimento de direitos da comunicação, de direitos digitais, as pessoas estão tentando, né? Eu posso dizer que nós, né, eu, pelo menos, acho que talvez uma medida menos desproporcional, nesse caso, seria a gente estabelecer a obrigação de que o remetente ou a origem da mensagem seja mantida nas mensagens. Não sei quem tem Telegram aqui, mas sabe que se eu mandar um Telegram para a Rita, a Rita mandar para a Débora, que mandar para qualquer outra pessoa, essa mensagem nunca vai perder o meu nome. Ela vai sempre, a origem é Renata Miele. No WhatsApp, não. Se eu mando uma mensagem para a Rita, ela manda uma mensagem para qualquer outra pessoa, vai aparecer só em encaminhamento. Então, se o intuito disso é, por exemplo, é buscar a origem, você pode ter uma medida menos gravosa, né? Menos, e talvez mais eficaz. Além do que, nessa questão da cadeia de encaminhamento, você pode quebrar a cadeia de uma forma muito fácil. Então, você baixa a mensagem no seu celular para postar depois, já quebrou a cadeia. Você não necessariamente produziu aquela mensagem exatamente, você pegou do YouTube, pegou de outra plataforma, não sabe quem é a origem, quem produziu aquilo. Ou você pode usar um chip de outro país. Como é que fica se você usa um chip de outro país? Né? Eles vão ter que cumprir a rastreabilidade do chip da origem lá do outro país? Como é que fica isso? Então, assim, eu acho que, além de tudo, ela é ineficaz. Além de ter todos esses problemas, ela é ineficaz para enfrentar a desinformação. Tá certo. Bom, ainda bem que ainda tem debate na Câmara e vamos ver que saia uma coisa bacana. Pelo menos a gente conta com a Renata nessa frente de batalhas. Renata, a galera elogiando muito a sua capacidade de expor um assunto complexo como esse, Teixeira comentou. A Rosângela faz aqui uma boa sugestão relativa quando você estava falando ali da Cambridge Analytica, que é o filme Privacidade Hackeada, que explica ali bem didaticamente, quem não viu vale a pena para entender como é que esse imbróglio se dá, é bastante útil. O Francisco Dantas aqui também elogia a tua exposição, e eu vou pegar uma carona numa pergunta que ele mesmo colocou aqui, que é como é que a gente lida com essa loucura toda. Mas, na verdade, a gente tem esse debate agora do projeto de lei, mas a gente vive essa sociedade da informação baseada nessas plataformas, que tem todas essas contradições que você já colocou aí, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Google, enfim, são todas corporações privadas que têm os seus termos de uso, e alguém aqui até comentou, eu não gosto desse termo usuário, eu prefiro cliente, que talvez colocaria mais claramente a relação das pessoas com uma corporação, né, e não um serviço público. É uma questão para a gente pensar.
E o uso dessas plataformas vai para outra questão da nossa conversa, que são os direitos digitais, que não dizem só respeito à questão do combate às fake news, né? Tem também uma questão anterior a isso, que é a da privacidade. Você já falou aí sobre como é que são manipulados esses dados, mas como é que essa situação se organiza? E aí eu vou para um outro assunto no qual você também está enfronhada, que é a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, que foi uma grande batalha, foi aprovada, nem entrou ainda efetivamente em vigor, porque está sendo prorrogada e etc., e já tem aí uma ameaça de não ser exatamente o que foi aprovado, tem proposta de mudança. O que é isso, Renata? Por que isso é importante? Por que as pessoas têm que preservar os seus dados pessoais na internet? Porque tem uma certa resignação, né? As pessoas falam, gente, o cara compra o meu CPF ali no camelô, eu vou ficar, todo mundo já sabe tudo, não tem mais o que fazer. Isso é o que mais a gente ouve. Não tenho o que fazer com isso. E outra, eu não sou famoso, não sou rico, não sou político, tanto faz se souberem da minha vida. Diz aí, esse comportamento está errado e por que está? Primeiro, queria dizer que é muito oportuno no dia de hoje a gente falar sobre isso, porque há uma tentativa de prorrogar mais uma vez o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E nós estamos começamos ontem uma operação para tentar evitar isso. Eu vou daqui a pouco falar mais especificamente sobre isso. Mas essa questão, né? Ai, eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto, eles já sabem tudo de mim, já foi, já era e tal. Não é bem assim, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que, além do que nós falamos ali atrás, de que o comportamento inautêntico, o disparo em massa e o dinheiro que impulsionam a desinformação, mas a matéria-prima para produzir conteúdo segmentado para direcionar mensagens políticas ou qualquer que seja para os usuários é feita com base na coleta e tratamento indevido dos nossos dados pessoais, né? Então, é através, e aí Cambridge Analytica, né, o filme, né, que democracia hackeada, privacidade hackeada, né, trata bastante disso. É o insumo, a matéria-prima para direcionar o conteúdo que é feito para te convencer, né, para mudar a sua opinião ou para fortalecer sua opinião, né, e impactar de forma artificial processos políticos, sociais, culturais, é feita com base nos dados pessoais. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela cria regras para o tratamento desses dados, regras para comercialização indevida. Então, que muitas dessas plataformas e dos serviços, porque a lei não é só para a internet, né? Então, as empresas, elas vão continuar coletando um nível, né? Coletando informações. Mas acontece que, a partir de agora, essas informações estão protegidas por regras, onde a titularidade dos dados são nossas. Nós é que vamos ter que dar autorização do que pode e o que não pode ser feito com aqueles dados. Essas empresas não podem comercializar esses dados com terceiros para fins que não foram autorizados pelo titular dos dados, então, portanto, por mim. Então, você garantir o início da vigência da LGPD o mais rápido possível é um instrumento muito eficaz para, se não acabar, porque não existe nenhuma bala de prata que vai acabar com a desinformação, mas você consegue restringir, controlar ou pelo menos identificar fenômenos, né? Então é muito importante. E as pessoas precisam entender que segredo, né, não tem a ver com privacidade, né? O problema não é que eu tenho algo a esconder, o problema é que tem coisas que eu não quero que saibam sobre mim, tem coisas que eu não quero expor, né? Então, assim, porque essas coisas dizem respeito, inclusive, ao meu direito à liberdade de expressão. Então, como a gente falou lá anteriormente, se eu sou fiscal do IBAMA na rede social,
é porque eu preciso ser o fiscal do IBAMA para ter o direito de poder fazer as denúncias que eu quero fazer. Eu não quero me expor enquanto Renata, se eu fosse, né, no caso. Então, a privacidade, o controle dos dados, o controle das informações, elas são essenciais. E por mais que eles já saibam muito sobre nós, a gente ainda pode botar um freio nisso. Botar um freio, seja no tipo de informação que eles coletam, mas principalmente botar um freio na forma como eles usam. E aí, com uma lei, a gente pode judicializar, a gente pode exigir que os nossos dados sejam apagados de um determinado banco de dados. Se a gente perceber que alguém comercializou um banco de dados nosso, então, por exemplo, aquele cara do empreendimento imobiliário que você nunca foi lá e liga para você e fala: oi, eu sou fulano de tal, estou vendendo. Como é que a pessoa conseguiu minha informação? Eu pergunto, mas aonde você conseguiu meu dado? Como você sabe quem eu sou? Então, tem uma evidência. Eu posso ir atrás. Eu posso, inclusive, entrar com um processo para saber como essa pessoa conseguiu as minhas informações. Porque eu nunca tive nenhuma relação comercial com ele. Como é que essa empresa conseguiu? Então, assim, é um instrumento muito poderoso na mão da sociedade, né, para combater uma série de ilegalidades que são feitas com as nossas informações, né? E o que acontece? Quando ela foi aprovada e depois o Temer vetou vários dispositivos e depois, ao apagar das luzes do governo Temer, ele fez uma medida provisória, alterando uma série de pontos da lei e alterou um ponto muito importante da lei, que era o coração, que é o fato de que para você poder ter controle, fiscalização sobre a eficácia dessa lei, é necessário ter uma autoridade nacional de proteção de dados independente das empresas e do governo, para que ela possa exercer o seu papel de acompanhamento e de compliance com relação à lei, né? Então, enfim, houve uma modificação nisso e também houve uma modificação no início da vigência da lei, que num primeiro momento estava previsto para 18 meses, depois foi alterada para 20 meses. Era para a lei entrar em vigor agora, em agosto, dia 20, e eles estão tentando prorrogar isso. De que maneira? A medida provisória que o governo Bolsonaro encaminhou para definir como operacionalizaria o auxílio emergencial tem 3 artigos falando que era a Caixa e tal, que é a MP 959. Tem um artigo 4º. Fica prorrogada a vigência da LGPD para maio de 2021. Um tema que tem nada a ver com o objeto da medida provisória. Então, é o famoso jabuti das MPs. Só por isso aí já deveria ser ilegal, né? A MP não deveria ser aceita. Fato é que esta medida provisória era para ter sido votada ontem. A gente conseguiu obstruir, impedir, na verdade, foi tirada da pauta. Ela está para caducar na próxima semana, na quarta-feira. E qual que é a luta que a gente está fazendo? A luta para caducar. Porque por mais que o relator da medida provisória tenha retirado o artigo 4º, o governo já entrou com requerimento para colocar em votação preferencial o texto original da MP que tinha a prorrogação. E a gente sabe que o governo, junto com uma outra parte da direita, porque daí tem interesses do setor financeiro, das empresas de telecom, que são as empresas que lucram com os nossos dados, que comercializam os nossos dados, e nós temos uma eleição municipal aí, né? Você imagine todas essas informações sendo utilizadas sem nenhuma regra pelos bolsonaristas na campanha eleitoral. Então, a gente está tentando fazer o máximo para que caduque a MP. Aí a pessoa pode me perguntar, pô, mas e o coitado da pessoa que está recebendo auxílio emergencial? Não vai ser impactado? Não, porque, na verdade, o auxílio emergencial já está aí, gente. As pessoas já estão. Nada do que tem na MP muda as regras que já estão em vigência. Ela criou, colocou que era a Caixa, tal. Ela ser aprovada ou não, agora, não muda o problema do auxílio emergencial. Na verdade, a medida provisória perdeu o objeto, né? Porque ela já está em vigência, tudo que está previsto ali. Qual o único coisa, dos 4 artigos, qual o único artigo que tem
que tem algum sentido ainda de ser votado: o adiamento da vigência da LGPD. Então, nós estamos nessa luta, estamos trabalhando muito aí nas redes. Então, quem quiser e puder compartilhar aí os cards e os tweets da Coalizão Direitos na Rede, que é a articulação que tem trabalhado, que reúne mais de 40 organizações, é a articulação que tem trabalhado em torno do tema do debate da fake news e da LGPD. Por favor, compartilhem, pressionem seus deputados, porque não adianta nada a gente estar aqui fazendo um esforço de discutir um projeto de lei para enfrentar fake news e não ter regras no Brasil para como utilizar nossos dados pessoais e tentar impedir que esses dados sejam usados para fins, por exemplo, totalmente desvirtuados, como segmentação política, né? Tá certo. Bom, só para a gente fazer um esforço de pluralidade aqui, Renata, a gente não quer que ninguém use os nossos dados pessoais de forma indevida, para nada e em circunstância alguma, né? Não é só uma corrente política que pode fazer uso disso. Se a coisa estiver aí na praça, é a farra do boi. E não é só político, viu, Rita? Acho que tem que entender, as pessoas têm que entender também. É comercial. O Facebook fez eu adoro dar esse exemplo, fez uma parceria com aquela empresa do chocolate Snickers. E eles fizeram isso na Austrália. E eles, a partir do uso dos dados pessoais tipo Waze e outros dados, começaram a fazer uma relação, cruzamento de informações para identificar em que momentos do dia você poderia estar mais estressado. E esse estresse poderia estar vinculado com fome ou ansiedade. Bom, só para resumir, aumentou em 70% a venda de chocolate Snickers. Então, assim, se eles podem fazer isso com chocolate, imagina o que eles não fazem com outras coisas. Então, não é só para uso político, eu acho que é para tudo, né? Claro, claro. Aí, Renata, a gente já está se aproximando aqui dos 50 minutos nessa live, é incrível como o tempo voa. Então, eu queria o seguinte, para a gente caminhar para o final, esses temas todos, eles são... Você fez exposições excelentes e muito didáticas, mas as pessoas que querem, o público em geral fica um pouco distante, embora tudo diga respeito a todo mundo, as pessoas não têm nem tempo, enfim, distantes dessa discussão de maneira um pouco mais precisa e aprofundada. Se você conseguisse dar aí caminhos, quem quer ficar por dentro desses assuntos, vai aonde buscar informação, como que se coloca, porque alguém aqui já comentou também, acho que foi a Paula Bortolini, devia ter, e você defende isso, né? Precisa de educação no fundamental sobre direitos da comunicação para a gente conseguir se virar melhor nesse mundo. Mas não tendo isso ainda hoje, o que as pessoas podem, que estão nos acompanhando, onde pode buscar informação confiável e ficar por dentro desses temas? E antes disso, só voltando um pouquinho ali na questão dos dados, vou expor meus dados e não vou me preocupar, eu queria que você dissesse o seguinte: por que as pessoas não devem entrar naquelas brincadeirinhas de botar o aplicativo para ficar velho, botar o aplicativo para mudar o gênero, botar o aplicativo para virar criança? Qual que é a armadilha aí, que todo mundo acha tão divertido, mas parece que não é uma boa? Porque são ferramentas de caça-dados, né? Eles são brincadeiras para caçar os dados. Antes, eram APIs externas aos aplicativos, né? Estou falando um termo muito difícil, né? Mas talvez assim. Antes, inclusive na época do Cambridge Analytica, foi uma enquete mais ou menos desse tipo que originou, né, todo o problema, né? Mas antes, como é que era que funcionava? Você ia lá, entrava, aparecia no Facebook e você clicava e era direcionado para um outro site onde você respondia as perguntas e aí você dava lá, quer compartilhar? Aí você compartilhava. Totalmente, tudo isso caça dados das mais variadas, caça dados psicológicos, de comportamento, emoção, consumo, tudo que você puder imaginar. Depois do Cambridge Analytica, o Facebook passou a ter uma política mais ostensiva com relação a esses aplicativos externos dentro da plataforma. Mas eles ainda têm os Face Apps, que são esses últimos que eram de envelhecer e tal. Então, assim, isso tudo, além de ser caça-dados, porque você
está entregando dados de graça, né? Você já dá tudo de graça, mas enfim, muitos deles são usados para parametrização de reconhecimento facial, né? Então, assim, tem todo um debate internacional sobre o uso do reconhecimento facial, que é bastante problemático, que tem muito viés, e eles precisam aperfeiçoar essas ferramentas. O Sérgio Amadeu, que é conhecido seu, ele tem estudos muito interessantes sobre as patentes do Facebook. Você pode conhecer muito mais sobre as plataformas quando você vai estudar o que eles estão patenteando para desenvolver daqui a anos, né? E tem muitos mecanismos de reconhecimento facial, reconhecimento de íris. Então, eles usam para isso. Então, não brinquem com essas coisas, crianças, porque é uma forma da gente ir fortalecendo a sociedade do controle, né? E, por fim, para conhecer mais informações, vocês podem entrar no direitosnarede.org.br, que é o site da Coalizão Direitos na Rede. Você também pode procurar no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, no Barão de Itararé, no Intervozes, enfim. Tem várias organizações que atuam no campo de direitos digitais e que trazem esses debates bastante detalhados sobre todos os temas relativos à questão dos direitos na internet. E só uma palhinha, né? Além da educação, porque eu acho que a gente precisa, sim, desde a infância, a gente já discute isso há muito tempo, que era educação para a mídia, que a gente precisa ter e que agora precisa incluir todo esse debate sobre o uso das tecnologias, nós precisamos discutir acesso à internet no Brasil. Por quê? Não é só porque a pandemia mostrou a exclusão digital e a exclusão social, né, que a ausência de acesso à internet de qualidade gera no país, né? Mas também porque o fato das desinformações circularem no WhatsApp e no Facebook tem relação com o modelo de negócios da oferta a internet no Brasil, que se deu por uma opção de massificação do acesso via celular, de forma precária, com pacotes pré-pagos, né, que envolve uma franquia de dados curta, cara, e as pessoas têm o celular, adquirem o pré-pago para ter o WhatsApp e o Facebook de graça. Então, quando eu recebo uma desinformação no Facebook ou no WhatsApp, e eu já não tenho mais dados naquele meu pré-pago, eu não tenho nem como checar aquela informação. Então, você gera uma assimetria de poder imensa, né? Então, o debate do acesso à internet também é um debate essencial se a gente quer discutir direitos fundamentais, se a gente quer discutir que a gente só vai conseguir enfrentar o fenômeno da desinformação, entre outras coisas, com mais informação. Tá certo. O pessoal que citou mais alguns exemplos aqui, tem um do Edilson que é gritante, que é a falta de os dados de usuário de bilhete único expostos, que é uma maluquice, né? Você imagina a população da cidade de São Paulo. A questão do metrô de São Paulo colocou identificação facial naquelas para ver como a gente reagia às propagandas comerciais. Pois é. E uma coisa aí que quem entra, quem requer aposentadoria junto ao INSS fica sabendo antes pelos bancos que ligam oferecendo financiamento, porque os dados foram, enfim, já espalhados de alguma maneira criminosa. Enfim, Renata, estamos aqui para o final, seu último recado antes da gente encerrar. Gente, sempre chequem, se possível, qualquer coisa que vocês forem repassar para frente. Todo mundo pode cometer erro. A agência de uma lei geral de proteção de dados pessoais, entrem lá nas redes da coalizão, principalmente nessa reta final aí, para a gente tentar garantir a aplicação da lei. E acho que é isso. Vamos sempre se informar mais, porque eu acho que é com mais informação que a gente vai enfrentar o obscurantismo e a desinformação. Tá certo. Renata, muitíssimo obrigada. Foi muito legal mesmo. Eu acho que contribuiu muito.
Boa sorte na batalha que você trava aí e que é do interesse de todos nós. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou e que contribuiu para essa live ser mais bacana ainda. Muito obrigada. Fiquem bem. Se puder, fiquem em casa. Se sair, use máscara. Tomemos cuidado e tenhamos juízo. Renata, um beijo. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.